Muito bem, gente. Dando sequência, então, indo lá para a página de número 120, já estamos na reta final, né? E nos falta aí poucas páginas para finalizarmos esse desafio, né? Se podemos dizer assim. E aí, o Násio, ele nos propõe mais uma figura, né? Figura de número 6. A histeria sofrida por um adulto foi provocada por uma relação sensual demais, entre a criança que ele era e seus pais. O vívido prematuro de um prazer erógeno pode ser, para a criança, tão traumático quanto uma dor. E vamos então nesse esqueminha aqui do Násio. Partindo de baixo para cima, temos aqui o prazer sexual traumatizante na criança edipiana. Defasagem entre o prazer sexual e o infantil. Deixa eu ver o que me escreveram aqui. Opa, ok, beleza. As orientações dos bastidores. Então vamos lá, gente. Defasagem entre o prazer sexual e o eu infantil. De um lado, um prazer erógeno intenso, fulgurante, desencadeado na criança por um adulto em estado de desejo e de quem a criança depende. Do outro, um eu infantil, siderado e incapaz de integrar mentalmente esse prazer transbordante. É um problema de excesso e de defasagem temporal. O prazer é forte demais e chega cedo demais. E o que isso vai causar, turma? Isso vai causar um trauma psíquico. Exatamente um trauma psíquico. Eu gosto de lembrar daquele famoso livro, né? O Pequeno Príncipe. Alguém já leu? É um livro fininho, né? É rapidinho de ler e tal. E ele é muito cheio de poesia, né? Eu ouço até gente dizer que ele é romântico e tal. Mas eu gosto de pensar, né, que naquele momento em que a gente lê, né, que tu torna cativo, né? Ah, enfim, agora me fugiu, gente, exatamente a frase. Você é responsável por aquilo que você cativa. Isso, perfeito. Obrigado, Milene. Você se torna responsável por aquilo ou por quem você cativa, né? E eu sinto que, por vezes, a gente não entende muito bem essa parte do cativa, né? Ah, alguém já ficou em cativeiro aqui? Não. Não, né? De alguma forma, nem pelo menos não no que diz respeito a um sequestro, né? Mas há formas de cativeiros, né? E a gente tem uma tendência de romantizar você se torna, enfim, responsável, né? Por aquele que você cativa. Gente, manter alguém cativo não é bom, não é bom. Porque você, em nome de amor ou do amor, aquilo que a gente entende como passional, né? Você coloca alguém diante de uma situação que ela não dá conta, que ela não tem estrutura para isso, né? Então, enfim, essa vivência de Piana, ela é mais ou menos assim, é como se esse adulto, ele cativasse essa criança com esse excesso de sensualidade, com esse excesso de, olha,
eu vou oferecer a você isso tudo que você deseja e mais um pouco, mas você nem sabe disso. E você vai se sentir em algum momento da sua vida, de fato, cativado. E esse cativeiro pode ser que se arraste para o resto da vida, porque nem sempre a gente dá conta. E é comum isso acontecer. Às vezes a pessoa, em nome de ser legal, de ser bacana, de ser muito carismática, de ser muito amável, admirada, referencial, ela, sem perceber, ela cativa as pessoas. E para que alguém cative, é necessário que exista alguém que deseje ser cativado. Então, é algo que a gente vivencia na infância, mas que se arrasta para a vida. E eu gosto de pensar que é importante a gente observar isso, né? Até que ponto a gente não quer ficar cativado em cativeiro por alguém? E até que ponto também a gente tem a tendência de cativar as pessoas, achando que isso é lindo e maravilhoso. A gente tem a tendência de romantizar muito aquilo que não é romantizável, né? Então, só abrindo aqui um parênteses, uma forma de ler, uma forma de observar ali enfim, essa passagem ali do Pequeno Príncipe. Então, naturalmente, esse excesso aí, essa defasagem, né, que existe entre o prazer sexual e a estrutura da criança gera o trauma. Fixação do trauma em uma cena fantasiada que se torna patogênica. Qual uma placa sensível, o inconsciente da criança registra um impacto brutal do prazer erógeno associado à presença sensual do adulto. É então que se imprime no inconsciente o clichê de uma cena fantasiada de sedução por um dos pais. Até que neurose do adulto, né? Vamos, né, nos lembrar que um dia a gente cresce, né? E a gente se torna adulto, e essa neurose, ela se apresenta como uma compulsão de repetição, né? O adulto, o sujeito sente a necessidade compulsiva de reviver a mesma sensação desse prazer que causa mal e voltar a representar a mesma cena traumática, incluindo dessa vez não mais seus pais, mas os parceiros de seu ciclo atual. E aqui, gente, nós estamos exatamente diante de quê? Diante daquilo que eu chamo de síndrome do dedo podre. Esse é o padrão, esse é o caminho, né? Para que a gente viva isso que, né, eu tenho dedo podre, eu não dou sorte, não sei o que que acontece. É uma forma de o adulto matar saudade daquilo que ele viveu lá na infância. E veja, gente, a gente não quer matar saudade só do que foi bom, né? A gente também tem a capacidade de ter saudade daquilo que não é bom, daquilo que não faz bem, né? O fato é a nossa capacidade de ter prazer no desprazer, né? A nossa relação com o gozo, né? Esse nosso pulsionar, sexualidade e agressividade. Então, veja, essa relação, né? Com o que é saudoso nem sempre é positivo. E quando a gente se traumatiza, isso de alguma maneira se e cria um condicionamento psíquico, né? As tais tatuagens que a gente recebe, né, na nossa alma ou na nossa psique, na nossa mente, a gente tem a tendência de repetir. E não basta repetir, tem que ser uma compulsão à repetição. Então, é um trabalho um tanto quanto sério para se desenvolver no nosso processo de análise. E fica claro, gente, que existe aí um caminho, né, que ninguém
e aí vou citar aqui aquilo que a gente tem lá das hipóteses fundamentais, né? Determinismo psíquico, a causalidade, que não é por acaso que se envolve, que nos envolvemos em determinados relacionamentos, buscando esse pai, essa mãe substituto, substituta, né? Essa representação para que a gente reviva, para que a gente mate a saudade daquilo que um dia a gente vivenciou, ok? E você sabia que você tinha saudade do seu trauma? Que coisa, hein? Já pensou, gente? Saudade do trauma. Tanta coisa para ter saudade, a gente tem que ter saudade do trauma. Pois é. Vamos em frente. Bom dia, Camila, chegando por aqui. Vamos lá. A mulher histérica e seu medo de amar. A cena fantasiada na qual a criança se vê atraída, depois excitada, finalmente assediada por um adulto sedutor, constitui uma das fantasias mais frequentemente encontradas no tratamento dos pacientes histéricos, homens e mulheres. No que se refere à mulher, a fantasia de sedução é frequentemente a causa das dificuldades de sua vida amorosa. Então, olha aí mais um, um diagnóstico, se podemos dizer assim, né, que o Nasio nos apresenta, que a gente tem chamado aqui como indicativo, né? Olha aí um indicativo. Chega ali uma mulher, uma analisanda, se queixando, né, das suas dificuldades no que diz respeito à vida amorosa. Bom, a gente tem aí um caminho para investigar, que é exatamente esse dessa fantasia, dessa realidade um tanto quanto traumática, excesso de sensualidade com um eu não tão estruturado, ok? Ela deseja ser amada por um homem e, ao mesmo tempo, teme que ele a sufoque, ou, ao contrário, que a abandone. Para uma histérica, qualquer pretendente é percebido através da neblina deformadora de uma fantasia infantil de sedução, que se manifesta como, gente? São todos iguais. Conversa fiada, isso que ele está dizendo. Não é o que normalmente a gente ouve? Quando ele tiver o que quer, o que que ele vai fazer? Ele vai me abandonar. Igual quem? Igual papai fez. Igual outros que representaram o papai na minha história. A angústia infantil de ser submetida ao pai transformou-se na histérica, em uma rebelião contra qualquer homem de quem ela poderia depender. E a angústia de ser abandonada transformou-se em uma fobia de amar. Eu gosto, né, de ouvindo isso de algumas analisandas, e normalmente vem essas frases, né, do tipo, homem é tudo igual, enfim, é tudo conversa fiada, essas generalizações, né, que é um mecanismo de defesa e que de alguma maneira ele faz algum sentido, porque uma vez que a gente vivenciou algo de desprazer, e quando isso surge ou ressurge, naturalmente o nosso ego entende como uma ameaça e ele quer se proteger, né? Então os mecanismos eles são acionados. Mas diante dessas falas, né? Ah, porque homem é tudo igual, porque é tudo conversa fiada. Eu gosto de perguntar, quantos homens você já conheceu na sua vida? Ah, sei lá, 10, 15, 20. Vamos imaginar 1 milhão, né? O que é um tanto quanto, diria, impossível. Talvez.
né? No sentido de conviver de fato, né? Ah, ok, quantos homens existem no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no mundo? Ah, X milhões. Dá para dizer que nenhum de fato presta, que tudo é conversa fiada? Isso ajuda a gente um pouquinho a repensar, né? A refazer a tal da matemática neurótica, que faz com que ou todos ou tudo fique no mesmo pacote. Mas o fato é que, enfim, essa é enfim, uma das maneiras, né, de se manejar isso, mas o fato é que a gente presencia isso. E veja, gente, é o que o Nasio nos lembra aqui. Não é só uma exclusividade da mulher. É comum também ouvirmos isso de homens no set analítico. Menos, menos, até porque eles estão menos presentes, né, nos processos analíticos, de certa forma. Mas também há homens que falam assim: olha, mulher é tudo igual, mulher só pensa em dinheiro, mulher só quer saber de. Dan, 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 dan. E aí o trabalho é exatamente o mesmo. Do tipo assim, será que você não está exagerando? Será que você não está me colocando isso tudo no mesmo saco, igual dizia minha avó? É uma maneira de ajudar a refletir, a pensar sobre essa certeza, sobre esse imaginário que faz parte dessa neurose. Seguindo, o Nasio, então, ele vai trazer as três figuras lacanianas do pai no Édipo, né? Simbólico, real e imaginário. A famosa tríade, se podemos dizer assim, né? Segundo minha leitura, Lacan, e aí eu vou fazer aqui enfim, uma pausa que também é importante. Eu observo muito que os estudiosos, os escritores e tal, que vão falar de Lacan normalmente, eles gostam de iniciar assim a frase. Segundo a minha leitura, segundo o meu entendimento, porque Lacan é esse, né? Que provoca, opa, será que realmente é isso? Mas também não é uma exclusividade de Lacan, né? Mas é bastante comum vermos isso, né? Ao citar Lacan, essa ideia, olha, no meu entendimento, na minha leitura, né? Ah, em Lacan eu vejo, entendo que, então, é bastante interessante isso. Então, segundo minha leitura, Lacan decompõe o processo do Édipo de acordo com um critério importante: os diferentes papéis que a criança faz o pai representar nas fantasias edipianas. Acho interessante porque são os diferentes papéis que a criança faz o pai representar. Então, não é o pai que representa, não, é a criança que, de alguma maneira, demanda isso do pai, fazendo com que ele, então, represente. Durante o primeiro tempo do Édipo, o pai não é encarnado, é a figura abstrata da lei, que preserva o mundo do caos que teria provocado se, porventura, o incesto fosse cometido. E nos lembremos, né, gente? Ouvimos pai aqui, a gente contextualiza para a função paterna, ok? Esse pai eminentemente abstrato muralha contra a loucura dos homens e, representado pela linguagem humana, chama-se pai simbólico. Aliás, que ele necessariamente nem precisa estar presente, né? Porque ao ouvirmos falar dessa figura, né, desse simbólico aí,
do tipo assim, né? Ah, o dia que você conhecer o seu pai, aí sim você vai. O dia que seu pai, não sei o quê. Se você tivesse um pai, né? Eu ouvi alguma dessas falas, né? Uma vez que meu pai, ele não estava ali. Então, vai se criando, né? Esse simbólico de pai, esse pai simbólico, que é essa lei, que depois isso vai se ser deslocado para muitas outras figuras e outros simbólicos que a gente vai de alguma maneira colecionando na vida, né? Voltando, opa, cadê? Nesse primeiro tempo, o pai é a lei tácita, ignorada pela criança. Por quê? Porque ele ainda é apenas, né, uma espécie de um fantasma, né? Sem contenção e sem temor, a criança seduz impudentemente a mãe e se oferece a ela como seu falo. Por quê? É porque ele não existe, né? Ele não está aqui, ele é apenas esse simbólico, mas que não está de concreto, é abstrato. Então, há aí uma vaga, há aí um espaço que a criança ela se propõe a ocupar. E ela então se oferece para a mãe, né? Do tipo assim, deixa eu ser seu falo. No segundo tempo, é o personagem real do pai que conta. O pai é aqui o pai real, agente separador que dissocia mãe e filho ao proibir aonde considerar o outro como objeto de seu desejo. É o famoso isqueiro, né? Aquele que surge para queimar ou para não permitir, né, que algo aconteça. Ou seja, para que eu, como criança, eu seja o falo dessa mãe que eu me ofereço. Então, esse pai agora, ele aparece como esse real. É então o terceiro tempo, que a criança confronta-se com o pai separador e frustrador, respeitando-o como todo-poderoso, odiando-o como rival e invejando-o como detentor do falo, isto é, como único possuidor da mãe de todas as mulheres e do poder. Olha a importância, né, que damos a esse pai, como se ele fosse literalmente uma espécie de senhor incrível lá do desenho, né? Ah, que me fugiu agora o nome lá, gente. Tati, me lembra aí que tem lá o pai, o senhor incrível. Não lembra, Tati? Meu, seu filho assiste esse desenho. Enfim, alguém lembra, gente? É o desenho da Pixar, né? Mas eu não lembro o nome. Se alguém lembrar aí, por favor, me ajude a lembrar, porque eu não lembro o nome lá do desenho. Acho que são os incríveis, é isso, não é? Os incríveis, né? Então, esse pai que é super poderoso surge e tal, como o detentor do falo, como o senhor do falo. Aliás, eis aí uma boa dica, né, para os escritores. Eles podiam criar, né, um desenho, um super-herói, o senhor do falo. E aí ele possui o falo e esse poder, né? De lei, de autoridade, mas também de ser o possuidor, né? E aí já deixou de ser herói, já se tornou o vilão, né? Esse possuidor da mãe e de todas as mulheres. Mas é a fantasia da criança. Esse pai respeitado, odiado e invejado é o pai imaginário. É a ele que a criança pedirá em vão o falo. Lembre-se, gente, ao falarmos de imaginário, a gente está dizendo daquela,
a gente cria uma imagem, né? Uma imagem que se cria, que se estabelece na gente. Esse é o pai que eu tenho uma imagem de o possuidor, que eu tenho que respeitar, porque ele é meu rival, ele é todo-poderoso, ele é separador, ele é frustrador, ele possui todas as mulheres, ele é invejado, mas ele também é odiado. E veja, se cria uma imagem que ora parece herói, ora parece até mesmo um vilão, né? É a ele que a criança pedirá em vão o falo. Naturalmente, o pai recusa, e essa recusa logo acarreta a identificação do filho com o pai. Síntese, então, das três figuras paternas: simbólica, real e imaginária. Uma vez que a criança não pode ter o objeto, identifica-se com o detentor do objeto. E aí importa, a gente também já falamos disso, mas de acordo com a imagem que criou, com o imaginário que se tem, com esse, enfim, esse simbólico que se tem, com esse real que se tem. Então, que tipo de pai é esse, né? Que eu me identifiquei e o quanto isso, na verdade, de alguma maneira explica ou justifica a forma que eu me tornei, ou que eu vivo, ou que eu sou, uma vez que agora me tornei adulto, né? E aí a gente entra naquele esqueminha, né? Se podemos dizer, chamar assim, que é o que se fala: filho de peixe, peixinho é. A gente sabe que não é lógica ou regra absoluta isso, né? Mas a gente observa isso. Cara, igualzinho o pai, filho de peixe, peixinho é, né? Por conta dessa identificação. Agora, identificação também existe para o bem e para o mal, se podemos dizer assim, para o saudável ou para o não saudável, e por aí vai, né? Ah, em suma, a criança de Piana faz a experiência de encontrar três personagens paternos. Em primeiro lugar, o pai é o âmbito da lei, que rege a sociedade na qual ela nasceu. Em seguida, o pai é o policial, que faz essa lei ser respeitada. Finalmente, o pai é também o policial, mas dessa vez temido como autoridade, contestado como poder e invejado como detentor da onipotência. É como se no primeiro tempo desse teatro de marionetes, que é o Édipo, o garotinho insolente tentasse perverter a mãe, sussurrando-lhe: abrace-me, não tem ninguém olhando. Hum. E no segundo quadro, víssemos repentinamente o policial sair de sua cabine e berrar: o que vocês dois estão fazendo aí? Parem imediatamente. E, enfim, no terceiro tempo, o menino envergonhado e fascinado perguntasse respeitosamente ao representante da ordem se podia lhe emprestar seu cacetete para se tornar um dia tão forte quanto ele. Diante da recusa deste último, o menino inclina-se, incorpora a figura da autoridade. Se eu não posso vencê-lo, vou me identificar a ele, vou me unir a ele de certa forma. Essa união é psíquica, é querer se tornar igual, ou tal do como ele, né? Então, diante dessa recusa, deste último, o menino inclina-se, incorpora a figura da autoridade, e ao se desdobrar, torna-se ora o rebelde, ora o policial que reprime o rebelde. E doravante,
essa cenazinha de dois personagens, um que transgride e outro que sanciona, dominará toda a vida afetiva. Atos e situações cruciais que pontuam a existência de um sujeito. Em suma, a travessia do Édipo pode ser lida como o encontro de uma criança com três figuras do pai: simbólico, real e imaginário. Um pai que representa a lei, outro que a faz ser respeitada, e finalmente aquele invejado e contestado que detém o poder. Eis as três figuras paternas introjetadas que, conjugadas, formarão o supereu do menino. Eu queria, assim, enfim, a gente está falando de menino, né? E do tipo assim, a gente tem só meninas aqui no ao vivo agora, né? E aí você que está aí assistindo, só tem meninas aqui. E algumas de vocês meninas têm filhos meninos, né? Se você se sentir à vontade, Tati, como que é você olhar isso tudo, esse cenário, olhar para o seu filhão e do tipo, que leitura que você faz? Qual é o entendimento que você tem diante disso tudo? Uma vez que, ok, não é o Édipo, esse enquadramento para a menina Tati, mas essa menina Tati que, mulher, que tem um menino, né? Eu acho que eu consigo perceber isso de forma muito didática. Acho que até por conta da idade do Aaron. O Aaron passou por isso agora há pouco, junto com o conhecimento da psicanálise. Então, eu acho que eu consegui visualizar isso na prática mesmo. O quanto que tem ali desse pai, desse imaginário, o quanto que tem do real, como que é importante essa figura, extremamente importante, e aí até pensando aí nas defesas do feminismo e tudo mais, a maternidade traz aí muito claramente a importância do pai, de como que ele participa ali em tudo isso. Então, acho que é bem bacana de visualizar isso. Bom, enfim, alguém mais quer dizer, enfim, a sua vivência e o seu olhar a respeito do filhão? Não? Sim? Sim, não? Ok. Mas é isso que a Tati disse, né, gente? É, é uma realidade. É uma realidade que atravessa um menino, né? E a gente até pode dizer que, de alguma maneira, atravessa a mãe desse menino também, né? De alguma forma, há essa travessia aí também. Vamos em frente, gente? Aqui o Násio, ele vai fazer um excertos, né? Uns excertos das obras de Freud e Lacan sobre o Édipo, e precedido de nossos comentários, nossos que eu digo, não é meu, tá, gente? Não estou ainda nesse patamar de participar de comentários juntos com o Násio. Então, os subtítulos e os trechos em destaques que apresentam esses certos excertos de Freud e Lacan são de autoria do J. Denásio. Então, sobre Freud, a universalidade do complexo de Édipo. Essa é aquela parte do livro, né, que é comum a gente dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nessas falas aí do Násio, né, nessas explicações, esses resuminhos que o Násio faz, porque ajuda muito a gente de forma mais condensada e resumida, entendermos o que o Freud, exemplo, nos propôs, né? Como, enfim, essa ideia, esse conceito da universalidade do complexo de Édipo. Todas as crianças, sejam quais forem suas condições familiares e socioculturais,
vivem essa fantasia universal, que é o complexo de Édipo. Seja abandonada, órfã ou adotada pela sociedade, nenhuma criança escapa ao Édipo. E aí normalmente vem a pergunta, né? Por quê? Porque nenhuma criança escapa à torrente das pulsões nela desencadeadas entre os 3 ou 4 anos de idade. E porque nenhum adulto de seu círculo imediato consegue evitar desempenhar o papel de alvo das pulsões e de canal para drená-las. Eu costumo usar isso em aula, né? Esse exemplo de uma criança no orfanato, em que em algum momento ela vai buscar isso, né? Essa figura desse pai, essa figura dessa mãe, e naturalmente algum adulto, né? Vai se propor a se colocar nesse lugar ou de alguma maneira a fazer essa função, né? Aliás, que enfim, é um esquema que se retroalimenta de certa forma. Você já ter visto, normalmente, assim, próximo ao Natal ou Dia das Crianças, existem aqueles movimentos assim, adote uma criança, né? E adotar essa criança, na verdade, não é levar para casa, não é ir no fórum e etc, etc. Mas é de alguma maneira você se conectar a ela com um brinquedo, com, enfim, algum gesto, alguma atitude que faça com que ela se sinta olhada, vista, e de alguma forma ela se sinta pertencente, né? E para esse adulto, bom, eu estou tendo esse olhar de cuidado, né? De amor, de serviço e tal. Então, é interessante porque isso é algo que, mesmo para quem não é mãe ou pai, biologicamente falando, né? Está na gente, né? Difícil quem não se emociona, não se compadece de alguma forma de realidades assim. Então, veja, não dá para fugir disso porque a gente pulsiona isso. Isso faz parte de nós, né? Eu e a Lê, a gente ouve muito isso. Ah, vocês não são, vocês não têm filhos, né? Biológico, mas vocês têm muitos outros. Então, né, de consideração, isso e aquilo, porque a gente que busca isso e a gente meio que se coloca nisso, a gente também busca isso. Então, não tem como, gente. Em algum momento, toda e qualquer criança que exista vai vivenciar isso, porque é algo que faz parte de todos nós, e lembremos, né? O Édipo, ele é estrutural, ele faz parte da nossa estruturação. Portanto, vivenciaremos isso de formas diferentes, com as subjetividades aí de cada um, de acordo com a cultura, a cidade, o local, a realidade da família, se é uma família ou se é um casal homo, se é um casal hétero, se é uma mãe solo, se é um pai solo, enfim, mas ninguém escapa. E cabe a nós, os psicanalistas, entendermos isso e, de alguma forma, ali no dia a dia da nossa clínica, a gente contextualizar de acordo com a realidade de cada um, ok? É uma situação que toda criança é chamada a viver e que resulta inevitavelmente de sua longa dependência e de sua vida na casa dos pais. E é longa, né, gente? Uma vez que a gente pensa nos outros animais, né? Nenhum animal fica 18 anos para depois sair, né, debaixo das asas da mãe, das asas do pai, né? Então a gente fica uma quantidade enorme, uma longa dependência mesmo. E de sua vida na casa dos pais,
quero falar do complexo de Édipo, assim denominado, porque seu conteúdo essencial está na lenda grega do rei Édipo. O herói grego mata o pai e casa-se com a mãe, sem saber. O menino aqui tem um esquema filogenético a realizar e o consegue, ainda que as experiências de vida pessoal possam não coincidir com ele. Os esquemas filogenéticos que a criança carrega ao nascer são precipitados da história da civilização humana. O complexo de Édipo é um deles. Então, é algo que, de novo, não dá para escaparmos. Ela se viu sob a dominação do complexo de Édipo, mesmo sem saber que essa fantasia universal, em seu caso, tornara-se realidade. Então, veja, gente, é uma dominação. Por que que é dominação? Porque a gente não consegue burlar, né? A gente não consegue passar por isso, ou melhor, a gente não consegue passar pela vida sem passar por isso. A descoberta do complexo de Édipo. É a partir das recordações de infância de caráter sexual evocadas por nossos pacientes adultos que deduzimos a existência do complexo de Édipo. Não nos esqueçamos de que a recordação é sempre uma reinterpretação muito subjetiva do passado. Ou seja, não é porque o meu analisando disse que foi assim, que exatamente viveu assim, que de fato foi dessa forma. Porque a gente está reinterpretando, né? Não sei se você gosta de novela aqui, mas há reinterpretações que ficam piores, né? Do tipo, sei lá, dar um exemplo aqui, existe a famosa reinterpretação da novela Pantanal, né? Que na década de 80 foi um sucesso, meu, acho que é de 80 ou de 90, enfim, a Roselia deve saber, de 80, de 90, Rose? É. E aí eles fizeram recentemente. Teve gente que adorou, né, gente? Achou o máximo. Teve gente que falou, meu, ficou devendo, não, meu, não é a mesma coisa. E isso também acontece com filmes, né? Que é reinterpretado. A tendência é não ficar de fato como se é. E lembre-se que a nossa fala, gente, ela é uma representação. Então, esse discurso, ele é repleto de censura, de mecanismos de defesa, de, né, de memórias que não estão ali da maneira que deveriam. E isso faz com que qualquer fala, discurso dos nossos analisandos precisam ser não interpretados, mas construídos, né? Do tipo assim, deixa eu pegar essa parte, eu guardo um pouquinho, vem essa, outra, eu vou juntando, e aí, ele já disse isso faz sentido. Não, isso se contradiz ao que ele já disse antes. E aí eu pergunto a ele, lembra que você disse, agora você acabou de dizer, o que que faz mais sentido? Poxa, eu não sei, então, de repente é um tijolo que sai, outro que entra. É uma construção, a gente vai construindo, porque há uma subjetividade, né, gente? A gente trabalha com suposições. Por isso que o Lacan, ele diz que é o sujeito suposto saber. A gente não sabe nada, a gente supõe, né, aquilo que nos é dito. Até porque, gente, nem o analisando sabe. Então, uma vez que isso tudo fica muito fragmentado, distorcido, a gente não tem como dizer, não, isso é isso, ele só não está dizendo, não, eu suponho que seja. E para que a minha suposição ela seja menos comprometida, eu vou somando o máximo de informações que eu tiver para construir e compartilhar com ele essa construção, para que ele diga, né, se aquilo faz mais sentido ou não. E aí a gente tem o exemplo lá do caso Dora, que o Freud escreve sobre isso, né?
Ele vai falar, olha, eu, tipo assim, eu levei isso para casa, eu fiz lição de casa, interpretei toda a história, né? E depois fui lá, ó, Dora, é isso, isso e isso, você tem isso, você fez isso, e a Dora fala assim, meu, não viaja, tio, mais ou menos isso em outras palavras, não viaja, né? Que é o que muitas vezes a gente corre o risco de fazer. É por isso que muito daquilo que Melanie Klein ela nos propôs lá atrás, né, para a interpretação, ficou meio que não é legal, é exagerado, é forçado, é extremo. E alguns dos seus seguidores tal falam, não, legal, Melanie, até aqui é legal, mas essa parte aí não é tão legal assim. Então, gente, vamos entender, né, que esse discurso ele não é exato, né? E a gente vê isso muito o tempo todo, né? Ah, minha mãe nunca me amou, análise, 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 e diz, não, minha mãe me amou sim. Eu que tinha fantasiado algo diferente. Ok? Voltando. Então, o Édipo. Peraí, o Édipo não. Peraí, gente. Tá. As surpreendentes descobertas sobre a sexualidade da criança, complexo de Édipo, foram, a princípio, proporcionadas pela análise de adultos. Então, atendo o adulto, naturalmente, vou trabalhar com ele ou com ela a sua sexualidade infantil, porque é ali que está o complexo de Édipo. Foi por trás dessas fantasias evocadas, de novo por pacientes adultos, que surgiu então o material que permitiu fazer a descrição do desenvolvimento da função sexual, fases libidinais da infância, que a gente vê lá no desenvolvimento psicossexual, né? Que o Freud nos propôs. Até aqui, ok, gente? O Édipo foi descoberto por Freud a partir do relato de cenas de sedução que os seus pacientes adultos acreditavam, veja, acreditavam, né? Ter vivido na infância. E aí, de novo, né? Acho importante dizer isso. Se eu acredito que vive isso, como é que meu analista ele vai ter a certeza de alguma coisa em qualquer possível interpretação ou devolutiva? Ele apenas supõe. Logo, nós, no papel de psicanalistas, apenas supomos. É por isso que não cabe, né, gente, o aconselhamento, não, você tem que fazer isso, porque eu não tenho base nenhuma, não tenho recurso para fazer isso, né? Do tipo assim, a gente que tem a responsabilidade de dar aula, a gente tem que, inclusive, dividir bem as coisas, né? Os papéis, que é o que o Lacan fala lá do discurso, né? O discurso do mestre, o discurso do analista e tal. Porque dando aula, enfim, eu tenho a possibilidade e estou no papel de dizer, olha, isso é assim, porque disse que é assim, então é assado, é assim, ok. Quando estou no discurso do analista, eu não posso dizer, não, isso é assim, isso é assado, porque eu só suponho sobre, né? Eu só suponho. Até porque o meu analisando, a minha analisanda, também não tem certeza de absolutamente nada até o momento. Muito bem, então o Édipo foi descoberto por Freud a partir do relato de cenas de sedução que seus pacientes adultos acreditavam ter vivido na infância. O complexo de Édipo não é uma realidade observável, mas uma fantasia sexual forjada pela criança sob a pressão de seu desejo incestuoso. O conteúdo dessa fantasia é frequentemente uma cena de sedução sexual exercida pelo adulto. Observemos ainda que a fantasia edipiana, embora criada na infância e sempre em ação no adulto neurótico,
deverá ser reconstruída pelo analista ao longo do tratamento. Então, só para reforçar, né, um pouquinho do que eu disse agora, e veja, gente, deverá ser reconstruída pelo analista ao longo do tratamento. Então, é uma construção, é uma reconstrução. Vou pegando as partes e vou construir. Este a reconstrói no calor da hora, uma vez que a relação analista-paciente reproduz em ato a relação edipiana. E aí vamos fazer uma pausa aqui. Eu e o meu analista, a minha analista, a gente reencena, se podemos dizer assim, a nossa cena edípica. No caso, eu como analisando, em especial, né? Porque eu falo sobre, e aí a gente sabe que existem, né, os tipos de transferências e tal, então, ora eu estou me referindo e me comunicando com o meu analista como se fosse a minha mãe ali, ora o meu pai, ora esse pai que é imaginário, ora esse pai que é simbólico, ora esse pai que é real, e assim vai. Então, enfim, é um dinamismo, né? Enfim, o atendimento, né? O setting que é absurdo. Então, não nos esqueçamos, né, gente, que nesse papel de analista, a gente aparece assim o tempo todo. É por isso que muitas vezes eles relatam que se apaixonaram, que sonharam com a gente, que desejam. E na verdade não tem a ver com a gente, né? A gente que eu digo com a pessoa que se é a pessoa física, mas é esse imaginário, é esse simbólico, é esse real. E aí é aquele momento em que o analista ele tem que saber lidar com isso, né? Manejar, não entrar nessa, nossa, é porque eu sou muito gostoso, é por isso que ela se apaixona por mim, eu sou muito deliciosa, é por isso. Não é. Deixa eu te dizer que não é. Nesse caso, não. Porque é essa vivência, é essa reencenação da questão edípica. É mais ou menos assim, né? O Édipo não nos deixa, nem mesmo quando a gente vai fazer análise. E se eu nego a existência dele, quando eu estou em análise, e essa análise de alguma maneira ela vai ganhando sentido e eu vou entendendo que ela está me atravessando mesmo, eu vou ver que o Édipo está aqui, ó, está ali, justamente com a minha analista, com o meu analista. É por isso que a hora que falta a gente fica bravo, que atrasa a gente fica bravo, que a hora que dá, e aí eu não gostei, eu fico bravo, se não dá, eu também fico bravo, e aí eu gosto, acho lindo, maravilhoso, indico Milene, é maravilhosa, daqui a pouco eu já não gosto mais da Milene, e aí eu já falo mal, e depois eu amo a Milene, é isso aí, né? É exatamente assim que funcionamos. Então fui obrigado a reconhecer que as cenas de sedução jamais haviam acontecido e que não passavam de fantasias forjadas por meus pacientes. Então, o Freud, ele vai reconhecer isso, né? E o Freud, enfim, eu digo que ele era um bom obsessivo, né? Arrisco a dizer isso, tá, gente? Suponho isso, porque ele, enfim, ele se cobrava muito, ele se julgava muito, ele se poxa, me fugiu, né, o termo, ele dizia, não, eu estou errado, e aí, desculpa aí, foi mal, porque o certo, na verdade, é isso, e isso é muito característica do ser obsessivo, né? Então, ele abre mão, inclusive, da teoria da sedução, a gente sabe disso,
Ele vai dizer, não, na verdade, é a criança que fantasia isso, de acordo com tudo aquilo que vimos até agora. A recordação de ter sido seduzido sexualmente pelo pai é uma das formas pelas quais o complexo de Édipo pode ser apresentado. A fantasia de sedução não é senão uma variante da fantasia edipiana. Basta um gesto excessivamente carinhoso da parte de um genitor, em geral o pai, para que a criança forje a recordação de um gesto equívoco de sedução sexual. E aí, né, o Freud, diante das cenas de sedução forjada por meus pacientes, vi-me confrontado pela primeira vez ao complexo de Édipo. O porquê, né, gente? É isso aí. Somos analistas para cada analisando. E olha só, já viram aqueles casos, né, em que as mulheres, elas dizem, existe até um meme assim, né? Sou educada, não estou te dando mole. E já viram isso, né? Isso tem a ver com o Édipo, né, gente? Em qualquer gesto que mamãe faz, a criança que deseja possuí-la, ela está dando mole para mim. Assim como no caso da mulher em relação ao homem, acontece também a mesma coisa. Nossa, ele está dando mole para mim. Ele está me seduzindo. O campo da fantasia, ele funciona assim. Em alguns casos, gente, o negócio fica tão perigoso, né? Que existe, inclusive, relatos e denúncias, né? De que, ele tentou me seduzir, ela tentou me seduzir, ela não presta por causa disso, ele não presta. E isso chega até na esfera jurídica, de crimes, etc. e não, e tal. Então, eu costumo pensar assim, de que maneira que o não é não seria mais eficazmente respeitado e vivido? Se existisse análise para todos. Porque, assim, eu ouvi uma vez de uma aluna, na aula, ela dizendo assim, meu, as meninas nas baladas específicas ali, né, elas também não entendem que não é não. Tipo, meu, elas chegam e falam, não, meu, não tô afim, elas vão para cima, porque em qualquer gesto, né, está dando mole. E não é assim, né? Então, o analisando, ele vai pensar isso de você, analista. A analisanda vai pensar isso de você, analista, né? É como se fosse o modus operandi de qualquer tipo de relacionamento entre meninos e meninas, homens e mulheres. Esses dias eu e a Lê assistindo um programa, fizeram lá uma pesquisa, e aí eles foram à rua, e a pergunta era: quem tem mais tendência a confundir a amizade? Homem ou a mulher, né? E aí, a maioria disse que eram os homens, né? Mas o fato é que, gente, tem muito a ver com essa vivência edípica. Tem muito a ver com essa vivência edípica, ok? Então, mais um dos comprometimentos, né, que o Édipo ele gera na nossa existência e naturalmente nos relacionamentos, né? Tá. Só o último detalhe, gente. Eu queria até que, infelizmente, isso seria muito mal entendido. Mas eu já pensei em criar já umas camisetas assim, né? Não sou sua mãe, ou não sou seu pai. Ia ser legal, né? Porque aí, meu, eu não sou sua mãe. Me desculpa aí. Mas é que tem gente que usa isso como extremo. Então. Mas é mais ou menos isso, né? Eu lembro de uma balada que nós fomos e a Tati foi.
ela foi assediada, no melhor sentido da palavra, não houve nada de errado ali. E aí o rapaz se sentiu todo, né, apaixonado aqui pela Tati, e ela deveria ter usado ali a camiseta, eu não sou sua mãe. Mas houve alguém que fez a função paterna e logo frustrou o rapaz. Aliás, que inclusive dizendo que era polícia. Bom, enfim, histórias, tá, gente? Aí eu vou editar isso, lógico, no vídeo. Mas, meu, só para a gente que é da casa, assim, histórias. É, gente. Enfim, a gente tem as nossas histórias. Ah, muito bom. Seguindo, então, gente, já caminhando quase para o final, né? Então, o desejo incestuoso está na origem de todos os desejos humanos. O desejo incestuoso não é irrealizável, como inconcebível por uma criança de 4 anos. Entretanto, é esse desejo mítico, além e aquém de toda a genitalidade, que nós, analistas, supomos na origem de todos os desejos e fantasias humanos. E aí vem o Freud, né? O desejo de ter um filho com a mãe nunca falta no menino e nunca é o quê, gente? Nunca é nunca. O desejo de ter um filho do pai é constante na menina. E isso quando são totalmente incapazes de fazer uma ideia clara do caminho que pode levar à realização desses desejos. Do tipo, a criança ela não sabe que é necessário que o pênis lhe penetre a vagina, do qual sairá ali um esperma que vai se conectar a um óvulo e vai, não sabe nada disso, mas o desejo já está ali, né? O desejo incestuoso é parcialmente satisfeito em uma fantasia, parcialmente. Ser espancado pelo pai é uma fantasia que satisfaz parcialmente o desejo incestuoso de um menino, de ser possuído sexualmente pelo pai. A dor física torna-se então prazer sexual. Aliás, que importa dizer, né, gente? As pessoas acham que o sexo ele está ligado só ao prazer eros, mas não, né? Porque se assim não fosse, um tapinha não dói não faria parte do sexo. O masoquismo, o sadismo, né? A forma de descarregar energia agressiva, do tipo, não sei se vocês já ouviram já de homens na clínica, eles dizem assim, cara, hoje o dia foi muito estressante. Para que chegar em casa, por quê? Porque eu preciso descarregar a agressividade. Aonde? No sexo, né? E aí as mulheres acham, nossa, hoje ele está tão romântico. Tá nada, ele está descarregando a agressividade. Mas só os homens que faz isso? Mas de forma nenhuma, né? Então, veja, de novo, a gente romantiza, né, algumas coisas, né? E não que não seja importante e possível isso, né? Então, a dor física torna-se, então, prazer sexual. A propósito, observemos que um incidente traumático de grande violência física, ocorrido na infância ou na adolescência, pode determinar em um homem a posição sexual passiva, masoquismo, em relação a um parceiro masculino ou feminino que a domina e degrada, inclusive utilizando de acessórios e recursos que a gente sabe que existem, né, nos sex shops de todo o mundo e tal. Então, a fantasia de fustigação do menino é, portanto, uma fantasia passiva, oriunda da posição feminina a respeito do pai.
eu lembro de um caso, gente, meio de uma analisanda que dizia que o marido, não era marido, era um parceiro fixo e tal. Tinha o hábito meu de casa de swing, eu acho que eu já disse isso já em algumas aulas, e a primeira vez que ela foi, ela ficou meio em choque, porque ali no meio existem as salas que ficam um monte de casais e tal. E aí, em um dos momentos, esse parceiro, esse homem, ele foi passivo, né? E em outros momentos, ele queria que ela fosse, é, é, enfim, objeto de possessão de outros homens, mas na prática anal, meio parecendo um pouco mais técnico, né? E aí, enfim, ela falou, bom, ali e tal, eu fiquei meio assustado, mas a gente vivenciou. E depois eu comecei a querer investigar o porquê, né? Que ele tinha aquela curiosidade, e mais do que isso, nas vezes em que ele não fazia, que ele negava e tal, ele queria que eu fizesse. E veio o relato desse pai agressivo desse cara, né? Inclusive, ela dizia que ela não suportava esse sogro, porque ele era muito agressivo com as palavras, olhava estranho lá para ela e tal. Então, enfim, não era na lista dele, mas muito possivelmente a gente estava diante de um caso como esse. Então, não basta eu assumir esse papel, né, e vivenciá-lo em mim, mas o meu superego muitas vezes impõe que eu projete na outra ou no outro e que esse ou essa viva enfim, essa submissão, né, por conta desse histórico. Então, enfim, esses casos que a gente, né, que a gente vivencia na clínica e que a gente vê que comprova, né, no caso que o Freud já dizia sobre a fustigação do menino, e o Násio ele exemplifica muito bem aqui. O Édipo do menino e da menina. O menino renuncia à mãe porque tem medo, enquanto a menina abandona a mãe, que a decepciona e se volta para o pai. Então, o complexo de Édipo do menino, no qual cobiça a mãe e gostaria de eliminar o pai como rival, desenvolve-se naturalmente a partir da fase de sua sexualidade fálica. Mas a ameaça de castração obriga-o a abandonar essa posição, sob a impressão do perigo de perder o pênis. O complexo de Édipo, então, é abandonado, recalcado, destruído radicalmente no caso mais normal, e um supereu severo é instituído como seu herdeiro. E aí a pergunta que fica é: qual é o caso mais normal? Será que ele existe? Né? Para que o complexo de Édipo seja de fato abandonado? A gente observa que não, né? O que acontece na menina é quase o contrário. O complexo de castração prepara o complexo de Édipo. Em vez de o destruir, sob a influência da inveja do pênis, a menina é expulsa da ligação com a mãe. Porque a mãe não tem o pênis, né? E apressa-se a entrar, como em um porto, na situação edipiana, com esse pai que tem o pênis. Gente, só para enfatizar ou reforçar, né? No final de todos esses textos e os fragmentos aqui do Freud, nós temos lá embaixo, no final do livro, né? A bibliografia, tá? Então, poxa, mas onde que isso tá e tal? O Násio, ele deixa o endereço aqui, ok? Seguindo, só mais um detalhe. Eu lembro que no primeiro curso que eu fiz sobre o Édipo, na época que o NBP ainda era Ânima, lá na Fernandes Pinheiro, tal, enfim, no Tatuapé,
um aluno no final, ele me chamou e ele me perguntou assim, Aurélio, ao invés de ler o livro, eu não posso só ler aquela parte em que o Násio ele vai explicando o que o Freud diz, porque é o resumo, né? Eu falei, ó, lógico que você pode, né? Você pode tudo, mas, meu, não vai dizer que você leu o livro, né? Que coisa, né, gente? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. A gente é danado. Aluno de psicanálise é danado. Muito bem, as três fases do Édipo da menina. A nosso ver, o Édipo feminino divide-se em três fases. A gente já viu isso, né? A fase pré-edipiana, na qual a menina, em posição masculina, deseja a mãe como objeto sexual, igual o menino. A fase que designo como dor, dor da privação, durante a qual a menina fica sozinha, mortificada e com inveja do menino. E, finalmente, a fase propriamente edipiana, na qual a menina é arrebatada pelo desejo feminino de ser possuída pelo pai. E aí, a vida sexual da mulher divide-se em duas fases, sendo que a primeira tem um caráter masculino, enquanto a segunda é especificamente feminina. Entre a primeira e a segunda fase propostas por Freud, né, que acabamos de ler, intercalo, portanto, um tempo intermediário, em que a menina, só e mortificada, adota uma posição masculina de rivalidade. Então, o Násio, ele vai nos propor aqui, né, uma terceira fase que fica entre as duas, que o Freud, ele escreve e nos propõe, ok? Os mais ortodoxos, gente, naturalmente, os mais freudianos, acham um abuso, né, do Násio ou de qualquer outro, né, de fazer qualquer tipo de reparação naquilo que o Freud, enfim, ele escreve. Há até aqueles que acham um absurdo o que Lacan faz com os escritos de Freud e tal. Então, enfim, uma informação que entendo ser importante. Seguindo, o super-eu é nosso pai psíquico. Nosso super-eu pode ser muito severo ou muito tolerante, segundo a velocidade e a violência do recalcamento do complexo de Édipo. E isso é muito interessante, segundo a velocidade e a violência do recalcamento do complexo de Édipo. Veja, primeiro, gente, cada um vai ter uma intensidade, mas também um tempo e uma intensidade nesse recalque do Édipo. E isso é algo que também precisamos entender, porque se não entendermos isso, a gente vai generalizar, né, a vivência edípica. Todo mundo foi assim, e é por isso que eu digo nas aulas, olha, gente, em média de 3, 4, 5, 6, em média, porque há essa velocidade, há esse tempo, né? E aí o Freud, o supereu, tentará reproduzir e conservar o caráter do pai. De que forma que era o caráter do pai desse que eu atendo, para que eu entenda um pouco mais sobre esse superego, esse supereu. E quanto mais intenso for o complexo de Édipo, mais rapidamente se dará o recalcamento e mais intenso também será o rigor com que o supereu reinará sobre o eu enquanto encarnação dos escrúpulos de consciência. Talvez igualmente de um sentimento de culpa inconsciente. Bom, eu costumo dizer que eu estou dentro desse grupo aí, né? Mas depoimentos à parte, importante a gente pensar assim, né? O supereu vai tentar produzir esse caráter do pai, né? E então, quanto mais intenso for o complexo de Édipo, mais rapidamente se dará o recalcamento e mais intenso.
Veja, aquelas pessoas que batem o pé, que negam, que, gente, que fazem das tripas coração para te provar que não existe Édipo, que Édipo é bobagem, que Édipo não existe, que o Freud cheirava muita cocaína, por isso que ele inventou essas coisas, etc, etc, é porque tiveram uma velocidade e uma intensidade edípica que teve que recalcar tanto, mas tanto, que isso não vai fazer o menor sentido. Entendem? Aí o que, que naturalmente vai acontecer? A resistência monstro, né? A resistência absurda. E aí eu não posso exigir desses ou dessas, né, o mesmo desempenho, né, o mesmo avançar no processo de análise. Porque se há muita resistência, há muita intensidade. Ok, gente? Então, é importante a gente entender isso para que nos ajude ali na clínica, né? Ah, gente, tal, tal, tal. Vamos pausar aqui. Não, vamos finalizar aqui a parte do Freud, tá? Aí antes de entrar no Lacan, a gente encerra, ok? A neurose é a reativação do Édipo na idade adulta. O complexo de Édipo é a causa da neurose, porque as fantasias edipianas, mal recalcadas na infância, reaparecem na idade adulta sob a forma de sintomas neuróticos. Em outras palavras, a neurose de um adulto é explicada pela intensidade com que ele viveu o seu prazer sexual de criança e pela violência ou labilidade com que o recalcou. Então, quanto maior a vivência, maior a intensidade, né, dessa vivência edípica, maior a neurose. Entende, gente? Eis porque a sexualidade infantil, submetida ao recalcamento, é a força motriz principal da formação do sintoma, e que o elemento essencial de seu conteúdo, o complexo de Édipo, é o complexo nuclear da neurose. Acreditamos que o complexo de Édipo seja o verdadeiro núcleo da neurose, que a sexualidade infantil, que nele culmina, seja a sua condição efetiva, e que o que subsiste desse complexo inconsciente represente a disposição do adulto em contrair posteriormente uma neurose. Aprendi a ver que os sintomas histéricos derivam de fantasias edipianas e não de fatos reais. Veja, qual que então é o caminho para se tratar toda e qualquer neurose, gente? Complexo de Édipo. O meu analisando sofre demais com as neuroses histéricas, mas também as obsessivas, né? As manifestações obsessivo-compulsivas, que são várias, né? A gente viu isso, né? Enfim, as manifestações de histerias, que são algumas, né? De que maneira que se lida e se maneja isso? Qual é o segredo da clínica? Se Freud estiver certo, e se o Násio estiver certo, é o complexo de Édipo, ok? Às vezes a gente quer inventar a roda, né, gente? Não, vamos inventar uma nova forma de manejo e etc e tal. E nem é necessário, ok?